Mas o que pode te impedir de perseverar? Nós temos a história também de um povo lá em Israel que quando eles viram a terra prometida, eles desanimaram. Vamos ler lá, Números capítulo 13, versículo 31. Nós vamos ler até o 33. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aqui conta a história do povo de Israel, que quando chegou diante da terra prometida, que era uma terra onde Deus tinha prometido que ia dar para eles, eles viram ali os gigantes, eles falaram: olha, aos nossos próprios olhos, nós somos como gafanhoto, ou seja, nós somos pequenos perto deles. Então o que impede você de perseverar muitas vezes? Primeiro, eles começaram agora a comparação, Olha só o que ele diz lá no início: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Um dos grandes problemas que muitos não perseveram é porque fica comparando. Esse povo comparou, olharam para ele, sou mais fraco, aquele povo é mais forte, logo nós não vamos conseguir. E isso é no nosso dia a dia. Às vezes você vê o irmão do seu lado e fala assim: não, mas esse irmão é muito mais santo, esse irmão ele tem muito mais sorte, esse irmão nossa, ele tem o pai dele que ajuda. E você fica se comparando e você esquece que toda provisão vem do Senhor. Então você não pode ficar se comparando. Por quê? Porque se você se pegar nessa comparação, vai chegar um momento que você vai desanimar como esse povo. Agora, outra coisa também que pode te desanimar a perseverar é você não ter uma identidade correta. Por quê? Porque esse povo estava se achando como gafanhoto. Como você se vê diante de Deus? Por mais que você saiba que você tem falhas, você tem defeitos, mas você precisa acreditar naquilo que Deus falou sobre você. E o que Deus falou sobre você é que você é santo e irrepreensível por causa do sangue de Jesus. Quanto mais você toma posse dessa verdade, mais você é transformado. Quando você está diante de um pecado e você de repente acabou de pecar e você lembra dessa promessa, aquilo tem que te incomodar, a ponto de você falar: peraí, eu sou santo e irrepreensível, isso aqui não me pertence mais. Esse tipo de pecado eu não aceito mais em minha vida. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Senhor, derrama essa graça sobre mim. Toma posse desse poder do céu sobre a sua vida. Mas olha o que Deus falou sobre esse povo após eles murmurarem, lá em Números capítulo 14, versículo 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerás em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Olha só, olha o que Deus está falando sobre esse povo. Olha, eu já fiz tantos sinais, eu já fiz tanta coisa no meio dele e até agora eles não creram em mim. Olha, quantas coisas que o Senhor já fez na sua vida. Será que é motivo de nós não crermos na promessa? Quando eu lembro, eu trago à memória as coisas que me dão esperança, eu fico tão feliz na presença do Senhor. Por quê? Porque são grandes vitórias que o Senhor já me deu. E às vezes no dia a dia a gente esquece disso. Então, olha só o que Deus diz sobre dois homens que estavam juntos ali, mas eles decidiram não crer, que é Josué e Caleb. Decidiram não crer daquela maneira que eles estavam vendo. Eles decidiram acreditar na promessa de Deus. Números 14, 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Aqui especificamente está falando de Caleb, mas Josué também entrou. Então o que está falando aqui? Havia outro espírito. Que espírito que é isso? É o espírito de fé. Por quê? Porque ele perseverou em seguir a promessa de Deus. Então que você continue perseverando. Mas pastor, como é que eu vou perseverar na promessa de Deus? Eu quero te dar algumas coisas práticas. Por exemplo, no seu dia a dia, você tem rituais que sempre encadeiam lembranças, tem gatilhos que te fazem ter rituais no seu dia a dia. Então, por exemplo, às vezes você chega em casa, a primeira coisa que você já sabe, você abriu a porta da sua casa, automaticamente você já pega a sua chave e pendura em algum lugar. Ou às vezes você entra no seu carro, automaticamente, só o fato de você sentar, aquilo ali, você olhar para o seu carro, você já sabe o que você vai fazer. Tem gente que já põe uma marcha em tal lugar, já liga o carro, outro já coloca o cinto primeiro. Então cada um tem um ritual para lembrar de alguma coisa. Então eu queria te estimular a fazer isso também, a você gerar momentos que vão te lembrar de você tomar posse da promessa. Como assim, pastor? Por exemplo,
Eu tenho o hábito de, toda vez que eu entro no meu carro, eu lembro do Senhor de declarar algum versículo bíblico. Então, eu criei esse hábito. Eu entro, toda vez que eu vou sair pela manhã, eu entro no carro, ou eu vou orar em línguas, ou eu vou declarar algum versículo. Quando eu chego no meu consultório, eu moro junto, o meu consultório é junto à casa da minha mãe. Então, antes de eu ir para o consultório, eu vou à academia, e logo depois da academia eu passo rapidinho na minha mãe e tomo uma ducha. Enquanto eu estou ali trocando de roupa, ali tomando banho, bem rapidinho, 10 minutos, eu estou na casa da minha mãe. Então, toda vez que eu estou ali, eu já lembro, orar pela minha mãe, pelas promessas que tem sobre a salvação da minha família. Então, às vezes você fica esperando ali muito tempo, né? Muita coisa para fazer. Nossa, eu preciso separar lá 3 horas para poder tomar posse das promessas. Não, às vezes no seu dia a dia, começa a colocar gatilhos, começa a colocar lembranças, rituais que vão te lembrando no seu dia a dia de tomar posse das promessas de Deus. E aí, a partir desse momento, você vai perceber isso. Então, por exemplo, toda vez que a Mirella, minha filha, vai dormir e eu passo no quarto dela, só o fato de eu entrar no quarto dela e já vê-la, eu já lembro disso. Eu preciso orar por ela. Eu quero declarar um versículo sobre a vida dela. E eu declaro ali que ela realmente, meus filhos são como os rebentos da oliveira à beira da mesa. Ou seja, são cheios da unção, são cheios da graça de Deus. E os filhos são herança do Senhor. E eu começo a declarar isso, abençoando a vida dela. Por quê? Por causa de um simples momento que eu lembrei. E ali eu posso tomar posse daquela promessa. Cria esses hábitos, desafia sua célula a criar esses hábitos no seu dia a dia. Por exemplo, você está com falta de paz? Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, é um bom versículo para você começar a orar. A justificação pela fé, que vai falar sobre isso, né? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Teve uma época que eu estava acordando muito atribulado. Eu acordava de manhã com aquela sensação que algo ia dar errado. E aquilo me incomodava muito. Eu comecei a orar esse versículo de manhã cedo. Eu entrava no carro e eu falava assim: Senhor, eu quero orar esse versículo que fala: justificado eu sou por meio de Cristo Jesus, logo eu tenho paz com o Senhor. Não tem motivo para eu estar em falta de paz. Ou às vezes você também esquece, né? Alguém te magoou, ou você é alguém que você amava tanto, né? Fez algo que realmente te machucou. Mas você precisa lembrar que existe alguém que te amou muito mais e provou esse amor. É o que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando algo dá errado para mim, muitas vezes eu pensava que Deus não me ama. Mas quando eu li esse versículo, eu comecei a orar em cima disso. Então, quando algo dá errado para mim, a primeira coisa que eu lembro é desse versículo. Eu falo assim: Senhor, isso aqui não é prova de amor do Senhor, porque o seu amor foi mostrado para mim lá naquela cruz. Então, se deu algo errado, não tem nada a ver com o seu amor. Tem a ver com o seu amor porque o Senhor já provou lá na cruz que o Senhor me ama através de Cristo Jesus. Irmãos, eu esqueço de qualquer problema só de lembrar desse versículo, né? E quem sabe você também, às vezes, tem vivido crise de identidade. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você crê em Jesus? Você tem convicção de Jesus? É o seu Senhor e Salvador? Então você é filho. Então a partir de hoje você pode acordar pela manhã e declarar isso: obrigado porque eu sou filho. Eu gosto de declarar isso pela manhã, eu gosto de declarar isso às vezes quando eu estou saindo, logo depois do almoço, é um versículo que eu gosto de orar muito também. Aproveita esses momentos, cria esses rituais no seu dia a dia, persevere na palavra de Deus, que você vai ver o seu coração sendo transformado. Deus abençoe.